Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui juntos mais uma vez para a nossa 8ª aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Gláucia, vocês já estão se acostumando, né? Que é a Progláucia que dá língua portuguesa por enquanto, certo? E aí, vamos lá então para a nossa 8ª aula? Vamos ver o que a Pro preparou para hoje? Eu sei que tem bastante correção. Vamos juntos? Ah lá, pessoal, vamos ver então como é que ficou a correção dessa atividade aqui, olha só, de encontro consonantal, encontro vocálico e dígrafo. Lembrando mesmo encontro consonantal, consoantes, né, pessoal? Vocálico, olha lá, encontro vocálico, vogais. E depois a gente tem o dígrafo, certo? Então, aqui já ficou fácil para gravar os nomes, né? Vamos ver como é que ficou, pessoal? Então, olha lá, mente. Mente, aquele som nasal, lembra que a Pro falou? Me, aquele que a gente fala que é aqui no nariz. Então, ele é um dígrafo, olha lá. Cozinha, olha lá, o nhá. Tem na listinha dos nossos dígrafos lá, né? Dá uma olhadinha. Técnico. Olha só, aqui o encontro consonantal com os dois sons aparecendo bem ali para eu conseguir ouvir, né? Olha lá, técnico. Aparece o C e aparece o N, né? O NI, técnico, certo? Prenda. Olha só, pessoal, quem considerou aqui o P e o R, vai ter um encontro consonantal. Não vou considerar errado, tá? Mas eu considerei que essa daqui era prenda com esse encontro aqui, ó. Dessas essas duas letras do meio aqui da palavra, pessoal. Lembra? Prem. Aquele, de novo, exemplo igual o daqui, o primeiro, né? Aquele som aqui em cima, prenda, tá bom? Vamos para o próximo, público. Olha aqui o encontro e ele tá bem claro, né, nos nossos ouvidos. Público, eu vejo o som do B, eu ouço o som do B e do L, né? Assoalho, olha lá, os dois S's, tem na nossa listinha de dígrafos lá, certo? Nascimento, olha lá, tem exemplo assim também lá, né, pessoal? É o S e o C, é o encontro aqui, ó, mas sem o som das duas letras, né? É como se fosse o som de uma só, do C, nascimento. A gente não fala nascimento, né, pessoal? Nascimento. Então, são duas letras com um som só. E aqui é a mesma coisa, tá bom, pessoal? Ampliar, um dígrafo. Se vocês consideraram aqui, ó, ampliar o encontro consonantal, também vou considerar certo, tá bom? Então, isso daqui é treino, né, pessoal? Tem que ir decorando um pouquinho as regras e treinando, certo? Vamos para mais um. 2. Na palavra escola, há um dígrafo ou é um encontro consonantal? Explique. Então, a Pro quer que explique por que se eu escolhi que é um dígrafo ou se eu escolhi que é um encontro consonantal, eu vou dizer por quê, certo? Pessoal, continuando a nossa correção, aqui na questão número 2, olha lá, na palavra escola, há um encontro consonantal. Olha lá, pessoal, eu consigo ouvir o som do S e do C, certo? Escola. Dá para ouvir, né? Os dois. Então, é um encontro consonantal. E aí, acertaram? Vamos para o próximo. E olha lá, nossa tabelinha, vocês tinham que colocar qual é o dígrafo, né, encontrado aqui na palavra, nas palavras, e fazer a separação das sílabas. Vamos ver como é que ficou, pessoal? Então, repolho, a Pro já tinha colocado lá como exemplo.
É o LH, ficou repolho, 3 sílabas. Farinha, nha. Farinha, o NH. Palhaço, olha lá, LH. Palhaço. Importante separação de sílabas, hein? 2 S's. Assinatura. Olha essa separação de sílabas especial, não podemos esquecer que a separação de sílabas de 2 S's e 2 R's, ela é especial, eu tenho que tomar cuidado, porque um fica para um lado e o outro fica para outro, certo? São os irmãos gêmeos briguentos, que um tem que ficar numa sílaba e o outro tem que ficar em outra, é isso? Foi isso que a Pro contou da outra vez, né? Se a gente gravar assim, a gente não erra mais, tá bom? Próximo, irritado. Olha lá, os 2 R's. A mesma coisa aqui, pessoal, olha lá. Cada um para o seu lado, cada um com a sua sílaba. Irritado. Crescido, olha lá, o SC, tem lá na nossa tabelinha de dígrafos também, né? Que tem um som só, um som único. Vamos ver? Crescido, olha, o S e o C tem um som de C, né? A gente não fala crescido, né, pessoal? Então, olha lá, aqui está o dígrafo e a separação fica assim. Crescido. Manta, olha lá o aquele lá que a gente fala nasal, manta, olha lá, tá bem aqui. Olha como é que eu separo. Exceção, olha, palavras com X e C, hein, pessoal? Olha, tem que ir gravando na cabeça, tem que ir treinando mesmo, porque senão fica difícil, hein? Vamos ver como é que separa? Exceção. Lá na nossa tabelinha tem o dígrafo. A mesma coisa, olha lá. É o som nasal. Eu ponho a mão no nariz aqui, ó. Eu sinto até tremer um pouquinho, certo? Tombo, olha lá. Tombo, 2 sílabas. Bicho, olha lá. E chácara, a mesma coisa, né? Olha lá. CH tem lá na nossa tabelinha. Aqui ficou bicho, 2 sílabas. E aqui chácara, chácara, 3. Certo, pessoal? Espero que tenham acertado, hein? Porque tem tudo lá nas nossas tabelinhas e a separação de sílabas. Você já tem que estar craque, tá bom? Continuando, pessoal, vamos agora corrigir o uso correto dos porquês. Lembra que a Pro deu na outra aula vários porquês e como a gente deve usar, né? São 4 tipos, tá certo, pessoal? 2 para perguntas e 2 para respostas, né? Temos lá a anotação, tem que voltar lá sempre para fazer a lição, para fazer certinho, tá bom? Tem que consultar as anotações. O bom estudante é aquele que deixa tudo anotadinho e a hora que ele precisa fazer a lição, ele volta lá e encontra todas as anotações que ele precisa para desenvolver a atividade, tá bom? E caso as dúvidas apareçam, anotem para perguntar para a Pro. Vamos lá ver como é que ficou? Esse também era fácil, né, pessoal? Vamos ver. Letra A. Quero saber o porquê de tanta conversa. Nossa, esse ficou bem fácil. Olha lá, o artigo o está como uma resposta, resolvendo, né? Eu quero saber o porquê de tanta conversa. Então, olha lá, ele não está fazendo uma pergunta, ele quer saber o porquê, ele está fazendo uma afirmação, ele quer saber o motivo, certo? Quero saber o motivo de tanta conversa. Lembram que na regrinha dava para a gente substituir essa palavra pela palavra motivo? Se der certo, é isso mesmo. B. Você não se aquieta por quê? Olha lá, é uma pergunta, então eu já sei que é separado, por quê? E é no final da questão, então eu já sei que tem o acento circunflexo. Você não se aquieta por quê? Certo? Letra C, pessoal. Estou fazendo toda a tarefa porque quero tirar boas notas. Tá certo também, né, gente? Porque é um porquê ali de resposta simples, né?
Outro aqui, ó. Por que você está tão falante hoje? Olha só, esse porquê separado, ok? Por que você está tão falante hoje? Tá correto, né? O outro, você está de mau humor porque perdeu o jogo? Olha lá, uma pergunta. Então, é o meu porquê separado. Então, observem aí o uso correto, tá, pessoal? E vão decorando a regrinha aí também, tá? Mais uma atividade, vamos ver. Continuando aqui, ó. Aqui era uma outra coisa que a gente tinha que fazer. Ainda analisando os porquês, mas agora eu tinha que colocar a resposta que estivesse errada. Ou as respostas que estivessem erradas, né? Isso é para treinar se a minha cuca tá boa, se eu já entendi esse conteúdo que a prova tá dando, hein? Vamos ver como é que vocês fizeram? Então, esse daqui tinha que circular as alternativas onde o porquê estivesse errado, né, pessoal? Vamos ver como ficou? Letra A. Vou saber o porquê a professora quer falar comigo. Olha lá o artigo o porquê, com acento circunflexo, o motivo. Deu certo, então esse está correto. Este uso está correto. Letra B. Por que nós iremos juntos? É uma pergunta simples, comum, com aquele porquê que a gente está bem acostumado. Então, é um porquê separado lá no início, tá bom? Então, aqui está correto o uso também. E aqui a Pro marcou que está errado. Estão tão eufóricos por quê? Pessoal, esse porquê aqui é de resposta. Aqui ele está perguntando, olha lá. Então, teria que ser assim, ó. Por quê? Quase, hein? Mas então tá errado. O outro, vamos ver? Continuando, pessoal, olha lá. Letra D. A Pro assinalou também, olha, fez o círculo, eu fiz o círculo, porque essa também está errada. A frase está errada, vamos ver por quê? Por que você não pegou sua blusa? Esse porquê junto aqui é um porquê de resposta, né, gente? Olha lá, por que você não pegou sua blusa? Olha que interrogação. Não é esse o uso, né? Não é esse porquê que eu uso aqui. É este aqui, olha lá. Então, essas duas estão erradas. E aí, galerinha, estão acertando, estão voltando nas anotações para ver direitinho. Não está tão difícil assim, né? Se a gente volta lá com atenção, fica mais tranquilo para acertar as lições, tá bom? Vamos continuar? Vamos ver? Muita correção hoje, né, pessoal? Vamos agora corrigir as questões do nosso texto Misteriosa Revelação. Lembram do texto? Tá lá na outra aula, a Pro tá lá, deixou lá no slide, né, do PowerPoint para vocês consultarem. Então, tá sempre lá, gravadinho. Se eu preciso, eu volto lá. Para responder essas questões, eu tive que voltar? Sim, pessoal, a Pro já contou para vocês que para responder questões de texto, eu tenho que voltar diversas vezes, né? Porque a primeira vez que eu leio, eu só entendo a história. E aí depois, na segunda, na terceira, na quarta leitura, que eu vou realmente me apropriar, entender detalhes, né? E aqui, para responder as questões, eu tô olhando detalhes, então tenho que voltar no meu texto, tá bom? Vamos ver como é que ficou a questão 1, então. Essa daqui nem precisava voltar no texto, né, gente? Porque isso daqui vocês já estão craques em saber. Qual é o gênero textual que você acabou de ler? E aí, pessoal? A gente sabe que a gente está agora vendo contos de assombração e de mistério, né? Então, essa é a resposta correta. Uma pergunta sobre o texto, olha lá. Por que havia somente um médico em toda a região?
Por que havia só um médico? E aqui faltou um ponto de interrogação, olha só, pessoal. Por que será que havia? Por quê? Porque era uma cidade pequena do interior, não é isso que ele explica pra gente? Porque era uma cidade pequena do interior, então a gente já supõe que numa cidade pequena do interior provavelmente só vai ter um médico mesmo, né? 3. Qual era o motivo para a menina chamar o médico desesperadamente? Por que ela precisava dele lá, correndo, com tanto desespero, ela foi procurá-lo? Porque a mãe dela estava doente, né, gente? Então, olha lá. Porque sua mãe estava muito doente. Isso daqui tá falando lá no texto? Tá sim. Tem que voltar lá para encontrar, tá bom? 4, olha, todas são fáceis, né, pessoal? É só voltar lá que a gente encontra. De que modo o médico e a menina se encaminharam para a casa do doente? Eles foram como, pessoal? Eles foram de helicóptero. Eles foram de ônibus. Não, eles foram de charrete, tá escrito no texto, né? Então, tá certo aqui também. Como estava o paciente que o médico foi atender? Ele estava bem, ele estava tranquilo, ele estava calmo, como era o estado dele? Ele estava doente de verdade, passando mal? Estava, pessoal, estava passando muito mal e delirava ardente de febre. Isso daqui é o texto que está contando pra gente, né? Então, eu pego a informação e respondo aqui. 6. Qual era a característica psicológica do médico? Como ele era, pessoal? Eu tenho que voltar lá e ler a história para entender como era o jeito dele, né? Ele era gentil, sim. Paciente, sim. Ele era paciente? Era. Ele demonstrou ser uma pessoa tranquila, né? Foi atender a solicitação da menina. Ele era ético? Sim, ele foi correndo para praticar o exercício da medicina, né? Para ajudar quem precisava dele, para ajudar o doente, né? E cético com relação a manifestações de além-túmulo. O que quer dizer essa palavra procético? Eu quero que vocês procurem essa palavra no dicionário. Vamos lá? Cético, a gente vai achar no C. C, depois o E. Procurem lá, pessoal. Enquanto vocês procuram, a Pro vai continuar explicando, tá bom? Então, cético, se vocês encontraram aí, quer dizer que é uma pessoa que não bota muita fé, não acredita muito, tem muita dúvida sobre aquilo, né? E no texto fala isso pra gente, que as manifestações de além-túmulo, quer dizer da outra vida, né? Além do túmulo, ele não acreditava que isso poderia acontecer. Então, era também uma característica dele, né? Ele era cético com relação a esse tipo de coisa, tá bom? Mais atividades para serem corrigidas. Correção das atividades sobre o uso do M antes de P e B. Aqui também não pode errar mais, né, pessoal? Qual é a única letra que pode ser usada antes de P e B? Essa daí já estamos carecas de saber, Pro. É a letra M. Ufa, acertaram. Agora, para completar com M ou N, como é que ficou? Anzol, N, porque aqui é Z. Impaciente, M, pois aqui é P. Enrolado, N, aqui é R. Ambulância, M. Olha o B aqui. Antigo, N. Empada, M. Olha o B do lado. Ombro, M. Olha o B do lado. Aqui é o P, né? Aqui o B, olha lá. Elefante, N, né? Porque depois tem o T. Amparar, tem o P, então já sei que é M. Ímpeto, tem o P, então já sei que antes é o M.
Bombeiro, tem o B, então vai ser o M antes. Ensinar, com N. Improvável, P aqui, M aqui. Banco, N. Impossível, M. Olha o P aqui. O P já me diz que aqui tem que ser o M. Onda, A, N. Involuntário, N também. Campo, tem o P aqui, já sei que antes é o M. Manto, olha lá. Não tem P, não tem B, então vou usar o N. E planta, também não tem P nem B, então N. E aí, pessoal, como é que vocês estão nas atividades de gramática, de ortografia, de compreensão leitora? Como vocês estão se saindo? Tudo é treino, né, pessoal? Se eu não treino, eu não consigo realizar as minhas tarefas cada vez melhor. Não é assim que o jogador de futebol, por exemplo, ele faz isso, não faz? Ele treina todos os dias para quando chegar o jogo ele se sair bem, não é? A mesma coisa devemos fazer nós. Nós temos que estudar, treinar, para quando chegar a hora de fazer provas, vestibulares, de acertar as lições, eu conseguir, porque eu já treinei tanto que a minha cuca já se acostumou com aquilo, já tirei as minhas dúvidas. Então, é muito importante esse processo, tá bom, pessoal? Não quero ninguém pulando lição ou deixando para copiar, tá? Pessoal, continuando as nossas correções, vamos lá? Agora, a gente tem que separar as sílabas e circular a sílaba tônica. Lembram que é a sílaba tônica mesmo? É aquela que se sobressai, a mais forte da palavra, o pedacinho que mais aparece quando a gente fala, tá bom? Vamos treinar. Tudo é treino, vamos ver? Estojo. Estojo. Olha lá, o to é a minha sílaba tônica. Televisão. Televisão. Esse ficou fácil, tem acento, né, pessoal? Lembram na regrinha? Quando a palavra tem acento, eu já sei que aquela é a sílaba tônica daquela palavra, né? Mar. E lá, mar não se separa, é uma sílaba só, então ela mesma já pode ser circulada, né? Ela mesma já é tônica. Quadro. Olha lá, quadro. Quando a Pro fala, o quá sai forte, olha lá, quadro. Né? Sai mais forte do que o dro. Olha lá, quadro. Separação e sílaba tônica. Cachorro, cachorro. Olha lá, o cho aparece bem forte, né? Cachorro. Aqui um detalhe, separação especial de sílabas. Irmãos gêmeos briguentos, cada um para um lado. Tá bom, pessoal? Acertaram? Agora vocês já não vão mais errar isso não, já lembraram bem, né? Continuando. Passado, passado, passado. O sa aparece mais forte, né? Passado é a minha sílaba tônica. Olha a separação. Aqui também, especial. 2 S's, certo? Caminho, caminho. Olha lá, o mi não parece mais forte? Olha, caminho, caminho. É o mi mesmo, a nossa sílaba tônica. E a separação, olha lá, a palavra trissílaba, né? De 3 sílabas. Igreja, igreja. Olha lá, separação, 3 sílabas, né? Igreja, igreja. Olha, o gre saiu mais alto, né? Então, é a nossa sílaba tônica. Fábrica. Fábrica ficou fácil, né? Porque tem o acento aqui, então eu já sei que é a minha sílaba tônica, tá bom? Olha lá a separação, né? Fábrica. Certo, pessoal? Espero que não tenham errado muito essa daí, hein? E olha aqui, agora vamos ver o treino do ditongo, hiato e tritongo. Vamos ver, esse daqui é muito importante, sabe o que, pessoal? Saber separar a sílaba. Porque se eu separar errado aqui,
eu vou errar a minha classificação aqui. Então, preciso saber separar direitinho as sílabas. Vamos ver? Ruído. Ruído é um hiato. Afinal de contas, olha lá, cada uma das vogais, olha, ficou em uma sílaba, certo? Pronúncia. É um ditongo. Olha aqui, ficaram juntinhos na mesma sílaba, o I e o A. Pães. É um ditongo, porque olha aqui, ficou juntinho, porque essa palavra nem se separa, né? A gente não separa a sílaba de pães. País. País. Olha lá, precisa ter o acento direitinho, senão eu vou falar paz. E não é, né? A Pro quer país. Olha lá como se separa. 2 sílabas é um hiato. Olha lá, um A ficou para lá e o I ficou para lá. Ficaram separadinhos, é um hiato. Queijo, olha, é fácil de separar, queijo. E fácil de perceber também, é um tritongo, olha lá, 3 juntinhas, certo? Saudade, vamos ver? Opa, de novo, apontador laser, vamos ver? Saudade, olha lá como ficou. Saudade. É um ditongo, olha só. Eles estão juntinhos aqui, certo? Abaixo, olha lá, por que eu preciso saber separar direitinho as sílabas, né, pessoal? Abaixo, ficou junto aqui, ó. Então, é um ditongo. Paraguai. Que fácil, tritongo, olha, as 3 vogais juntinhas aqui. Bem fácil. Iguais. Iguais. Mesma coisa, ó, fácil de perceber, 3 juntinhas. Suado, como é que eu separo suado? Suado. Cada um para o seu cantinho, cada vogal na sua sílaba, então ficou sendo um hiato. Tá bom, pessoal? Mais um pouquinho. Nossa, quanta correção hoje, né? Pessoal, porque a gente, né, teve bastante lição para fazer, para treinar, né? E corrigir é tão importante quanto começar com um conteúdo novo, né? Quanto anotar, quanto fazer a lição. Então, corrigir é tão importante quanto todos esses outros passos que a gente vai usando para concluir a nossa lição, né? Para entender a lição que a Pro tá dando, o conteúdo novo que a Pro tá dando, tá bom? Então, vamos lá, falar mais um pouquinho sobre isso. O que é um encontro vocálico? O que é mesmo, pessoal? É o agrupamento de fonemas, né, os sons das sílabas, né, formados por vogais ou semivogais em uma mesma sílaba ou sílaba diferente. Então tá bom, já sei que é o encontro de vogais. O que é um encontro consonantal? É a reunião de 2 ou mais consoantes. Olha lá, é o encontro das consoantes. Pode ter alguma vogal entre elas? Não, tem que ser sem nenhuma vogal entre elas. Certo, pessoal? Então, seguindo aí a regrinha, vamos treinar mais um pouquinho. Circule os encontros consonantais. Olha lá, todas essas palavras têm um encontro consonantal. Tem encontro vocálico? Não, não é isso que a Pro está querendo ver aqui. Pro, mas e se eu quiser marcar? Se você quiser marcar, a atividade vai ficar errada. A Pro pode se confundir. Porque olha aqui, encontro vocálico é uma coisa. Encontro consonantal é outra. Então, tem que saber direitinho para realizar a tarefa certinho. Olha lá, consoantes, consoantes, todas consoantes se encontrando. Tá? Vamos ver? Frase, braço, branco, distraído, pobre, particular, enigma,
procurar. Gentil. Significado. Substituir. Primo. Então, olha lá. Todos os encontros consonantais foram circulados nas palavras. Acertaram? Esse também era bem tranquilo de fazer, né, pessoal? Só prestar atenção que não tem erro nesse também. O que mais? Vamos ver o que mais que a Pro preparou. Mais correção? Nossa, Pro! Vamos lá para corrigir e ver o que a gente acertou e o que a gente errou. Afinal, o erro ele é tão importante quanto o acerto, né? O erro faz parte do nosso processo de aprendizagem. Não é, gente? É assim que funciona. Então, vamos ficar atentos aos nossos erros e tirar a dúvida com a professora, porque daí a gente aprende e não esquece mais, tá bom? Então, vamos continuar agora com a análise do texto perseguição. Continuando, pessoal, olha lá. Análise do texto perseguição. Então, vamos ver? O texto que acabamos de ler é... E o circulinho ficou no meio das duas, e agora? O texto é informativo? Ou é uma fábula? É um conto de assombração? Ou um conto de fadas? É um conto de assombração, letra C, Pro. Exatamente, pessoal. A gente está agora lendo bastante contos de mistério, de assombração, de terror, né? Então, continuando com a ideia aqui dos contos de assombração para a gente aprender direitinho. Questão 2. O narrador participa da história? Copie um trecho que comprove. Então, o narrador, quem está contando a história, participa ou ele está só contando a história de alguém? Pro, é fácil perceber. É mesmo, gente, porque ele fala muitas vezes. Lá estava eu. Ele usa assim, né? Lá estava eu. Então, ele estava na história. Caminhei mais depressa. Olha lá, ele contando o que acontecia na história que ele estava fazendo, né? Ele na história. Né? Caminhei mais depressa sem olhar para trás. Não tem um pedaço que fala isso? Que dá para a gente perceber bem que é o que está acontecendo com ele, né? O narrador participando. Olha, mais uma aqui que eu encontrei. Comecei a tremer. Olha, ele contando dele, né? Procurei minhas chaves. Então, são todas situações que ele, o narrador, está passando. Então, ele participa da história, sim. E esses são alguns trechos que comprovam a participação dele, né? Que fazem a gente perceber que a história está acontecendo, aconteceu com ele, né? O que mais? O texto traz elementos de um conto assombroso? Será que traz mesmo? Destaque 3 trechos que indicam o terror. Bom, então os elementos de um conto de assombração, eu já sei o que são. São aquelas palavras sombrias que me dão medo, que me dão ideia de histórias de trevas, sombrias, horripilantes. Então, eu vou procurar onde tem isso escrito para colocar aqui. Vamos ver? Tensão. Olha lá esse trecho. Aqueles passos não paravam de me perseguir. Quando eu leio isso numa história, eu já fico tenso, não fico, pessoal? Fico. Terror. Olha, vamos ver o que nos causa terror aqui. Estava sendo seguido por algo sobrenatural. Nossa, gente, quando a gente lê isso, nossa, a gente já fica arrepiado, né? O que mais? Medo, a gente sente medo, né? Olha lá ele falando. Comecei a tremer e a suar de frio. Então, são situações aqui que nos fazem perceber rapidamente que não está sendo fácil para ele, que foi uma história sofrida, né, pessoal? Então, a gente já vai saber com todos esses elementos que é um conto
de mistério, de assombração, de terror, de horror, aqueles que nos deixam arrepiados, tá bom? Onde a história se passa? Bom, ele não fala o nome da cidade, mas ele diz pra gente que é num lugar assim, olha, nas ruas sujas e desertas dessa cidade, quer dizer, de uma cidade lá onde ele está, tá? Então é isso, nas ruas sujas e desertas de uma cidade. Continuação das correções, fiquem atentos e deixem tudo corrigido no caderno, tá bom, pessoal? Porque a correção, ela serve para que eu perceba o que eu errei, eu vou apagar e colocar da forma correta, certo? Correção não é só para ver o que a Pro falou, o que está certo e errado e pronto. Não, tem que arrumar no caderno, né? 5. Quem é o autor do texto? Lá no PowerPoint que eu coloquei para vocês no slide, né? Slide é isso daqui, ó, que a Pro prepara, essa tela, né? Lá no slide daquela outra aula, tem o texto e tem lá o nome do autor. Se vocês voltarem lá, se vocês voltaram lá, vocês encontraram. É o Paulo André T.M. Gomes, certo? Fácil essa, hein? Olha lá, questão 6. Você esperava esse final? Escreva um final mais assombroso para essa história. Então, a Pro queria que vocês escrevessem umas 3, 4, 5 linhas, só contando um outro final mais tenebroso que vocês imaginassem aí na cabeça de vocês, né? Como se fosse o autor. Então, não adianta eu colocar lá uma coisinha chata, sem graça, pequenininha. Eu tenho que explicar um pouquinho, né? Colocar os elementos de terror e finalizar a minha história de um jeito legal, né? Então, esse daqui, mais pra frente, a Pro quer dar uma olhadinha e ver a imaginação de vocês, o que vocês escreveram aí para Pro ler no final dessa história. Tá certo? Nossa, hoje só corrigimos lição, hein, pessoal? Puxa vida! Então, essa aula está finalizada. Vamos para a próxima e continuem fazendo tudo direitinho e com capricho no caderno. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!